Na aula de hoje, vamos aprender os 7 símbolos principais da área de eletrônica. Qual é a sua unidade e a sua grandeza? Que alegria! Seja bem-vindo ao canal André Cisp, mais uma aula sobre eletrônica. A eletrônica ela é a base para qualquer reparo que você vá fazer em qualquer tipo de placa eletrônica, de equipamentos elétricos ou eletrônicos. Então você deve saber de cor e salteado qual que é a unidade e a grandeza dos 7 principais símbolos que eu vou colocar aqui, ok? Então vamos lá. O primeiro símbolo que eu vou colocar é o principal, é o mais importante, que é o V. O símbolo V tem a unidade em volt e a sua grandeza em tensão elétrica. Nós, todos os dias, nos deparamos com esse símbolo, o V, em baterias, em equipamentos, em fontes. A sua unidade é o volt e a sua grandeza é a tensão elétrica. Então, quando eu falo para você qual tensão elétrica, você vai encontrar aqui. Você vai encontrar alguns volts e vai representar pelo símbolo a sua letra V. No multímetro nós temos a escala para averiguar a tensão elétrica. Agora vamos para o segundo símbolo, que é a letra A. Então, quando você se deparar com a letra A, é a unidade de ampere. E a sua grandeza elétrica é a corrente elétrica. Você vai encontrar também em baterias, em fontes, no circuito de uma placa. Lembra que eu falei para vocês que a tensão elétrica é uma força exercida e essa força ela faz com que você movimente os elétrons em um condutor. Quando nós temos a DTP, que é a diferença de potencial. A força ela é empurrada do maior ponto para o menor. E aí nós temos a corrente elétrica, que é representada pelo símbolo A e a sua unidade ampere. O terceiro símbolo que nós vamos falar, que é um símbolo muito importante também na eletrônica, é o ômega, essa letra grega que parece uma ferradura. E a sua unidade é o ohm e a sua grandeza elétrica é a resistência elétrica. Todos os componentes, eles têm uma resistência. Se você pegar um capacitor, ele tem uma resistência. Um diodo, uma parte de um circuito, até um pedaço de fio, ele tem uma resistência. Pelo mínimo que seja, mas tem uma resistência. E nós temos os resistores, que são componentes eletrônicos que você vai encontrar em qualquer placa. Então, quando você vê esse símbolo, essa letra grega, a unidade é em ohms e a grandeza é resistência elétrica. Então, esses 3 símbolos eles são importantes, são as 3 grandezas elétricas, mas nós temos mais e vamos ver nessa aula aqui agora. O próximo símbolo é a letra W. O W tem a sua unidade em watt, que é a potência. Potência elétrica. Quando nós temos tensão elétrica e corrente elétrica, nós vamos ter uma potência. A fórmula para descobrir a potência é a tensão vezes corrente. Então, se eu tenho uma tensão elétrica de 5 volts, com o símbolo lá, 5V, e uma corrente elétrica de 2 amperes, unidade ampere, símbolo A, 2V, 5V, vezes 2A, qual que é a potência? 5 vezes 2, então eu tenho 10 watt. Eu tenho a potência elétrica de 10 watt, representado pelo símbolo W. Então isso é a potência elétrica. Bom, nós temos a letra F. E qual que é a sua unidade? É o farad. E
Qual que é a grandeza? É a capacitância. Então nós temos capacitores que têm uma capacitância, que é a sua grandeza, a unidade em farad e o símbolo em F. Ah, mas eu vi MF e UF. Então nós temos essa conversão, nós temos uma tabela, né, de unidade de medidas, onde nós temos o símbolo, né, farad, e aí nós descemos para milifarad, microfarad e assim vai indo. No mesmo caso do volt. Então nós podemos ter milivolt e podemos ter acima. Lógico que nas placas eletrônicas de equipamentos de informática ou smartphones, você vai encontrar dessa unidade para baixo. Então dificilmente a gente vai falar de kilovolt, megavolt, gigavolt, teravolt, que são unidades muito grandes. A gente vai falar do volt para baixo, volt, milivolt, ampere, miliampere. No caso da resistência nós podemos falar acima, né? Kilo ohm, mega ohm. O watt a gente utiliza o watt mesmo, né? Dificilmente vai ter essa conversão. E o farad, microfarad, nanofarad, no caso dos capacitores. Depois nós podemos fazer uma aula sobre como fazer essa conversão, né? Essa unidade aí, né? Que nós temos, no caso de HDs, o pessoal conhece muito, né? De giga, tera, abaixo, né? Nós temos o mega, o quilo e assim vai indo. Vamos agora para o sexto símbolo, que é o H. Muitos não conhecem esse H. A sua unidade é em Henry e a sua grandeza é a indutância. Indutância. Onde nós encontramos indutância? Nas bobinas, os indutores. Toda placa que você pega, você tem uma bobina. E a bobina ela não é um jumper. Tem muita gente que fala, a bobina é um jumper. Não. Ela tem uma indutância em microhenry, no caso em placas de celulares, notebook, aparelhos de informática. E o seu símbolo é o H. Se você vê alguma letra à esquerda do H, é que aí é uma indutância muito pequena ou uma indutância muito grande. No caso de placas de aparelhos celulares, notebook informática vai ser uma indutância pequena. No caso dos indutores, né, de placas, indutores SMD microhenry. E o último símbolo que eu vou falar aqui para vocês é o Hz. A sua unidade em Hertz e a sua grandeza é a frequência. A frequência é representada pela unidade de Hertz, o símbolo Hz. Então, as tomadas da nossa casa nós temos 60 Hz. O que é 60 Hz? São 60 ciclos por segundo. Se nós temos monitores hoje com 120 Hz, são 120 ciclos por segundo. Quanto maior a frequência, mais rápido são os ciclos. E na placa nós encontramos também o Hertz, no caso de cristais osciladores com um osciloscópio que tem uma frequência alta, nós conseguimos pegar a frequência desses cristais osciladores, né? Quantos megahertz ou kilohertz eles têm. E agora eu vou pedir para vocês pausarem esse vídeo, pegar um papel e caneta e anotar esses 7 símbolos da eletrônica, quais são as suas unidades e as suas grandezas elétricas. E aí você vai abrir um esquema elétrico, vai identificar esses símbolos e vai ver em quais componentes ou em quais pontos você vai encontrar essas grandezas. Com o multímetro nós conseguimos medir tensão elétrica, corrente elétrica. Lembrando que a tensão elétrica nós medimos em paralelo e a corrente elétrica em série.
No multímetro nós vamos ter a escala de resistência. Se o seu multímetro ele tem o alto range, né, que ele já faz a leitura da resistência e já te mostra quantos kilo-ohms, mega-ohms ou quantos ohms tem, você não precisa se preocupar em ficar mudando a chave seletora. Agora, se o seu multímetro não tem isso, você tem que mudar a escala seletora para medir a resistência correta de acordo com o esquema elétrico mostrou. No esquema elétrico vai mostrar quantos ohms tem, né? Qual que é a resistência que vai ter ali, qual que é a corrente, qual que é a tensão elétrica. A potência elétrica, nós usamos a fórmula para descobrir, que é a tensão vezes corrente. O farad, capacitância, nós temos multímetro que mede os farad, ou você tem que ter um capacímetro, que é um equipamento próprio para medir as capacitâncias dos capacitores. A indutância, nós temos multímetro que mede a indutância dessas bobinas, e a frequência, o hertz, nós temos multímetro também, só que muito cuidado porque tem multímetros que você precisa ter uma tensão mínima para conseguir pegar a frequência. No caso do símbolo Hz, né, a unidade hertz, grandeza de frequência, eu recomendo o uso de um osciloscópio. Então, em placas eletrônicas, nós temos os cristais osciladores, e para saber a frequência desse cristal e se ele está oscilando corretamente, o osciloscópio é o melhor equipamento. Nós conseguimos pegar a frequência tanto em kHz em megahertz. Muito obrigado. Deixe o like aqui neste vídeo, a sua opinião, e a dica que eu dou no final dessa aula é para você semear o bem. Não tenha raiva nem ódio de ninguém, pois tudo aquilo que você faz, o universo ele vai refletir para você. E eu acredito muito nisso, porque eu sou uma pessoa que sempre faço o bem, sempre ajudo o próximo naquilo que está ao meu alcance, e eu tenho recebido tudo isso em dobro. Então, o sucesso, ele faz parte daquilo que você faz para o mundo, daquilo que você faz para as pessoas. Ok? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.